Muito boa noite, bem-vindos ao Estratégias Militares. Estamos ao vivo agora mesmo, 27 de maio de 2026. Donald J. Trump e o Mossad parecem estar encurralando Pedro Sánchez e o Partido Socialista da Espanha. Porque alguém abriu a caixa de Pandora. E começaram a surgir evidências claras de organização criminosa, tráfico de influência, conexões com grupos do crime organizado na Venezuela. E além disso, membros da flotilha Gata sequestrados na Líbia. Quem dá mais? Família, seus likes, seus comentários. Vamos começar. Quem dá mais, família? Quem dá mais com o que está acontecendo agora mesmo na Espanha, com Peter Jones, Zapatero, Jolero? O que está acontecendo agora? Isso é impensável. Eu já sabia que isso ia acontecer. Na verdade, acho que no meu Twitter. Se alguém quiser procurar, eu sei que está lá. Dou fé de que isso está lá, que aparece ali. Faz semanas, faz... Quando Netanyahu saiu e disse: "Não vamos permitir o que a Espanha está fazendo", eu disse: "Se prepara que a sua vez vai chegar, está escrito por aí, não erramos". O que está acontecendo agora mesmo na Espanha é uma vergonha nacional. É uma vergonha internacional. Que alguém imagine, como dizia Landetti no Twitter dele há pouco, ele dizia: "Vocês imaginam a polícia, o FBI, chegando para investigar a sede do Partido Democrata, casos de corrupção, onde a esposa de Joe Biden está sendo investigada e vai ser julgada?" O irmão de Joe Biden. O ex-presidente do partido também. Imaginem a dimensão disso. É uma coisa impressionante. É tremendo. Mas além disso, já vim anunciando também o Jota, entre aspas, a quem agradeço pelo raid. Muito obrigado, Fina, por esse raid. Muita força para todo o seu canal. Assistam também, pois ela faz uma investigação incrível sobre conexões da China com o Havaí. Novamente, o governo da Espanha de Zapatero tinha conexões com a China. Hoje apareceu um e-mail de que estavam negociando com uma companhia aérea britânica para levar 8 toneladas de ouro da Venezuela. 8 toneladas de ouro desta Venezuela. As pessoas falam muito no México. Simbal disse que o capitão Hernán Cortés que os espanhóis saquearam. Que tal? Que bom, seus amigos ideológicos, Zapatero, Ábalos, estão saqueando o ouro da Venezuela. O ouro, safiras, pedras preciosas. Vocês vão ver tudo isso esta noite. É impressionante. É impressionante. Mas é super importante essa noite. Seus likes, seus superchats, comentários, eles vão tentar censurar este programa, como fizeram com o outro. Já sabemos quando falamos dessa corja. Aqui a confusão começa. Hoje, a Unidade Central Operacional da Guarda Civil, um dos corpos de investigação mais avançados da Europa, esteve realizando buscas na sede do Partido Socialista da Espanha. Eles estiveram realizando buscas. A sede da Guarda Civil em Madrid. A Guarda Civil, investigando a própria Guarda Civil. Porque parece que o partido de Pedro Sánchez, há indícios, tinha montado uma operação de perseguição contra policiais que estavam investigando crimes do Partido Socialista. Imaginem que a própria polícia foi até a sede central da polícia para fazer uma busca. Tem se falado muito... Desculpem, minha garganta está péssima esses dias. Tem se falado muito sobre se houve ou não uma busca.
Hoje, por parte da UCO, eles passaram 12 horas vasculhando Ferraz. Agora vamos ler a decisão do juiz, na qual dizem que é uma requisição, mas que vai ser realizada a busca. Agora vamos explicar o que aconteceu lá dentro. Bom, também sequestrados. Há um número significativo de cidadãos europeus que se juntaram a uma flotilha terrestre e que foram sequestrados na Líbia. Mas o engraçado não é isso. O engraçado é que, por parte da organização dessa flotilha, eles acusam Israel de que grupos jihadistas sequestraram todo esse grupinho que vocês veem aí. Participantes da caravana que desapareceram. Ele está pedindo uma prova de vida. Não se sabe se estão vivos. Há uma cidadã espanhola, Alice Armesto Nunes. Eu, pessoalmente, embora não compartilhe da ideologia dessas pessoas, não me identifico com eles, mas como uma pessoa responsável. Como ser, claro. Que é ouvido por alguns milhões de pessoas por mês, peço a libertação imediata de todos eles e que voltem aos seus países nas melhores condições. Isso demonstra, e agora vamos ver, o que está acontecendo na flotilha. Isso demonstra que Israel não está errado ao impedir que essas pessoas cheguem a Gaza. Porque se chegassem a Gaza, acabariam sendo sequestrados por alguma milícia que pediria um resgate em troca da sua liberdade. Isso não é nenhuma bobagem. Eu não vou julgar se eles merecem ou não merecem. Não sou juiz de nada, mas quero que essas pessoas voltem para casa. Simples assim. Não somos iguais a eles, e isso deve servir de lição para que aprendam. O que mais me incomoda nisso tudo é isso. Por favor, escutem. Para mim parece incrível. Vídeo urgente. Agora mesmo, 10 ativistas estão sequestrados no leste da Líbia por milícias ligadas ao sionismo. Milícias ligadas ao sionismo. E se forem para a Amazônia e forem sequestrados por uma tribo perdida da selva amazônica, então será uma tribo sionista. Não, quem o libertou foi o pessoal que vocês defendem, jihadistas. São 10 ativistas do Global Sumo Convoy, braço terrestre da Global Sumo Flotila, formada por dezenas de caminhões, com material humanitário, com ambulâncias, com material técnico voltado para a reconstrução de Gaza. Para tentar, não há ambulâncias nem material técnico, tudo foi confiscado. Tudo ficou retido na Líbia. Mas vocês acham que essas pessoas pensam que podem entrar por um país que está em plena guerra civil, cheio de grupos jihadistas que vendem armas no mercado negro, que sequestram ocidentais? Eles acham que podem entrar por ali com a bandeira da Palestina, atravessar o Maghreb e chegar a esta Rafah. É coisa de maluco. de amenizar a situação crítica que os palestinos enfrentam na faixa de Gaza. Colocar as ambulâncias em um navio, enviá-lo ao porto de Ashdod e Israel as coloca dentro de Gaza, já faz isso há 3 anos. O plano era que o comboio cruzasse o norte da África até a passagem de Rafah, no Egito, e ao chegar... Vocês vão chegar lá. Eles acham que foram só elas que saíram de Damasco, conquistando todo o norte da África até chegar à Península Ibérica. Esse pessoal está são. Para o leste da Líbia, militares, milícias que têm conexões com o sionismo. Mas que conexões com o sionismo? Terditas, que conexões com o sionismo? Que são jihadistas? Sequestraram as 10 lideranças das negociações, incluindo nossa companheira Alicia Ernesto, do Sindicato dos Jornalistas. Não sabemos nada sobre a situação deles desde segunda-feira, não sabemos como eles estão, e por isso exigimos de todas as autoridades, inclusive das autoridades espanholas... Agora vocês vão lá protestar. Por que não protestam na Líbia? Façam uma flotilha para lá. E também exigimos que as autoridades líbias libertem imediatamente todos os ativistas atualmente sequestrados. Não, o engraçado dessa história... No fim, ele precisará ir a Israel para resgatá-los. Vão ter que mandar a Sagerete para descobrir na cabana onde Primavera os colocou. Para libertá-los.
Isso já seria o cúmulo dos cúmulos. Grupos jihadistas sionistas na Líbia. É que eu fico com esses seres de luz. Bom, estamos dando cor a isso. Porque eles convocaram uma manifestação. Isso foi o que conseguiram reunir. Separamos em 2 grupos. Juntem-se todos, por favor. Juntem-se todos que estiverem aí para não parecer. Para não parecer que não tem ninguém. Eles cortaram o vídeo hoje para que não se ouça, para não parecer que não tem ninguém. Juntem-se todos, por favor. Juntem-se todos que estiverem aí para não parecer. Claro, esses ativistas tinham gravado um vídeo de libertação. Me desculpem por dizer isso. É engraçado, mas não é engraçado. É engraçado, mas não é engraçado. Porque há pessoas agora mesmo que estão em perigo de morte. Não há prova de vida deles. Não há nenhum contato. Essa garota da Polônia que tem um nome e depois adotou um nome muçulmano. Tudo bem, cada um faz o que quer da vida. Bem, essa menina tinha gravado um vídeo caso Israel a sequestrasse. Todos os da foto, os do mosaico, têm um vídeo gravado. Não. E tiraram um quadro desse vídeo onde aparecem seus passaportes. Mas o vídeo não foi feito para isso. O vídeo foi feito por essa organização, Sumut Magre Flotilla, que nas redes sociais se dedica a postar vídeos de jihadistas. Curioso, não é? Eles pegaram o quadro do passaporte para dizer aos jihadistas líbios, que os libertem. Bom, então obrigado por colocar um preço em cada um deles. Pelos espanhóis, eles vão pedir 2 milhões de dólares. Pelos americanos, eles vão pedir 10 milhões de dólares. E os italianos acho que estavam em torno de 4 ou 6 milhões de dólares. Pelo tunisiano, não pediram nada. E os argentinos, bom, vamos ver como que eles vão sair dessa. Eu sinto muito. Falo isso de coração. Espero que essas pessoas sejam libertadas logo, por favor. Dá visibilidade. Não quero entrar no mérito de se eles merecem ou não. Eu jamais faria uma coisa dessas. Estratégia militar não é assim. Nunca faria algo assim de me alegrar com o sofrimento de alguém. Para mim parece um fato notável, não é? Como é possível que supostamente eles vão ajudar seus irmãos palestinos e acabam sendo sequestrados por jihadistas? Bom, como isso aconteceu na região de Sirte? Pelo que eu andei lendo por cima, eles se aproximaram de um posto de controle para conversar com os jihadistas que estavam lá. Não sei quem foi, não vou dizer quem do grupo. Ouvi por aí nomes, mas eu não posso confirmar nem desmentir isso. Mas que tal pessoa deste grupo que vocês estão vendo na foto? Uma garota, uma mulher se aproximou para negociar com os jihadistas para que eles deixassem passar. E os jihadistas disseram, sim, obrigado por vir. Vão descendo dos veículos e vão entrando ali dentro, que vamos negociar. Bom, é que você fica impressionado. Esse pessoal acha que é gente boa. Falo dos jihadistas que são gente boa, e em Gaza todos são maravilhosos. Inclusive, esta noite tentaram eliminar mais 2 em Gaza. Imagine só. As FTI destruíram um prédio inteiro esta noite em Gaza. Parece que as FDI estão indo de vento em popa. Não param de caçar alvos do Hamas. Bom, como eu estava comentando, esse pessoal vive nessa onda do bom mocismo pelo mundo, com suas bandeiras LGTBI e todas as suas parafernálias, achando que com esses caras vão chegar lá porque estão fazendo uma flotilha para liberar a Palestina. Eles vão deixá-los passar. Bom, agora o organizador da flotilha deles e toda essa organização começam a ligar por telefone. Bom, os familiares estão desesperados.
Os familiares estão desesperados porque ninguém responde. Cortaram os telefones de comunicação. Não há conexão nenhuma. Bem, notícia de última hora. Notícia de última hora. Um segundo, temos uma notícia de última hora. É isso mesmo, estamos ao vivo. 11h41, quase chegando ao dia 28 de maio de 2026. Eu ia dizer 28 de fevereiro, estava me lembrando. O que aconteceu em 28 de fevereiro? Que dia é... Aliás, não há acordo. Não há acordo. Não há acordo com o Irã. Não, calma. O pessoal que já estava nervoso, calma que vai ter guerra. Paciência. Notícia de última hora. Bem-vindos a um novo STEM Experto. Este é o novo Fafo, substituto de Saleh. Ele deve pagar 10 milhões de dólares ao Hamas. Se não pagar, vão tirar ele do caminho, como aconteceu com Fafo. Eles tiraram Fafo do caminho porque ele estava devendo dinheiro. Ele devia dinheiro para eles. Olhem aí o buraco da munição anti-bunker que entrou. Com isso já sabemos que tipo de munição é. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah wa ni'mal wakil. Não há protetor além de Allah. É isso que ele está dizendo em árabe, pai. Vamos. Desculpa, é que eu não tinha visto. Não, eu não tinha visto, me desculpem. Minuto 18, por favor, moderadores. Depois me lembrem 1 minuto, minuto 18, obrigado. Não, é que veja. Bom, quem era? Ifaldin Albik, comandante da Brigada Norte do Hamas em Gaza. Eliminado. E eliminado já era. Sinto muito. Também sinto muito. Hoje estou sensível, estou muito sensível. Estou sensível e hoje estou para dar meus pêsames a todos. Nada. Também sentimos muito, também lamentamos a morte dos membros do Hamas. Vamos lá, vamos sentir a morte de todos. Aliás, hoje saiu na televisão quando já tinha se recuperado. Quando já se recuperaram, os aplausos. A internet em Teherã, no Irã. Denúncias de abusos sexuais contra mulheres dentro das prisões que foram detidas desde janeiro. Neste janeiro não, nenhuma organização veio a público para prestar condolências às mulheres maltratadas lá no Irã. Bom, o que aconteceu com Peter Jones? Vamos direto ao assunto principal. Já está na hora de deixarmos de lado as flotilhas e as ovelhas perdidas pelo deserto da Líbia. Peter Jones. Fantástico. Isso, moderadores. Tenham paciência com o chat hoje. Eu sei o que vai acontecer agora. Toda vez que mencionamos o Papa Leão, isso aqui vira um formigueiro. Bom, aí estão. E aí, cara? Nossa, olha só a situação em que você está. Quer confessar alguns pecadinhos? Vamos lá, se confessa, Pedro. Me conta, quantas contas existem no Banco do Vaticano? Devemos temer, descobrirão sobre nós. E Pedro tentando sorrir ali, sabendo o que está acontecendo com ele naquele momento. Certo, enquanto Pedro estava fazendo isso, o pessoal da UCO estava chegando em Ferraz. Mas vocês vão ver. Ele levou a mulher. Ele levou a mulher também, caso precise beatificá-la. Tem que tornar a Begônia uma santa. Incrível. Agora vocês vão ver. Fiquem tranquilos que hoje isso vem forte. Pedro e o Papa Leão XIV estão muito preocupados. Família, estamos ao vivo e faltam muitos likes. Se não ajudarem, podem derrubar a live em breve. Talvez já tenham até derrubado. Pedro está muito preocupado. Por causa da inteligência artificial, junto com o Papa. O Papa diz que é preciso desarmar a inteligência artificial, porque, claro, com a inteligência artificial você pode obter informações em segundos.
A inteligência artificial pode te dizer os escândalos que existem dentro do Banco do Vaticano, os escândalos que existem dentro da Igreja, os escândalos que existem dentro do Partido Socialista. A inteligência artificial é perigosa porque te dá informação, e a informação, quando perde o controle, por parte do estamento político que existe, bem, é perigosa e agora querem controlar a IA. Querem controlar a IA Pedro Sánchez? Governo da Espanha. Não percam maravilhoso, sublime. Muito mais do que eu acho que não há motivo suficiente, não há motivos para mudar essa posição. E sobre, de fato, as requisições que estão acontecendo agora mesmo na sede do Partido Socialista também. Por isso me atrasei, porque eu não sabia, tive que perguntar o que estava acontecendo. Olha a cara dele. Acabado? Exatamente o que estava acontecendo. E isso me parece um detalhe importante, porque antes acontecia exatamente o contrário. Tínhamos justamente uma organização política que usava as forças e os órgãos de segurança do Estado e a Justiça para obstruir investigações judiciais nesse caso. Bom, aparentemente estamos falando de uma solicitação, não estamos falando de uma busca. Também não quero, como disse Pedro, não é uma busca. Preparem-se. Digamos, não quero minimizar a gravidade da investigação, que neste momento também... A audiência nacional está em andamento. E, portanto, o que posso dizer ao povo espanhol é que não haverá eleições. Total colaboração com a Justiça. Também quero dizer que, se no final estamos falando desse caso da ex-militante Leire, evidentemente foram tomadas decisões sobre ela. Imediatamente, quando todo esse caso veio à tona, já faz mais de um ano. E, portanto, bem, os tempos da Justiça são os tempos da Justiça, vamos respeitar a Justiça, colaboração com a Justiça. E o compromisso, é claro, do Partido Socialista. Se houver, enfim, novos comportamentos irregulares, quero dizer... Bem, novos, ele diz, novos. Vamos agir com a mesma firmeza de antes. O que o Mossad está fazendo com esse cara, junto com o FBI e a CIA, eles estão acabando com ele. Estão destruindo ele. Se a Bíblia fosse reescrita, colocariam Pedro Sánchez? Haveria um livro que seria de Pedro Sánchez? Falo sério, sem intenção de ofender. Mas também quero destacar o seguinte, que é... E é que você mentiu. Vamos ver a decisão do juiz, onde diz se é um requerimento, se não é um requerimento e o que é um requerimento. Porque as pessoas não entendem, claro. E as pessoas, além disso, que não são da Espanha, menos ainda, ou nada. Você vai entender toda essa história. O que é esse negócio de requisições e por onde vai a história. Bom, hoje a Unidade Central Operativa da Guarda Civil é a equipe que investiga o caso do financiamento ilegal do Partido Socialista. E além disso, da rede que parece estar envolvida em tentativas de comprar promotores, juízes, policiais, políticos e meios de comunicação para encobrir os casos de corrupção dentro do Partido Socialista. Hoje eles se apresentaram lá e tinham uma ordem de entrada, requisição e se recusassem a cumprir a ordem judicial, fariam a busca eles mesmos. O que isso significa? Vamos imaginar o seguinte cenário. A UCO chega à sede do Partido Socialista, a Unidade Central Operativa chega lá, a Guarda Civil, os agentes de investigação chegam à recepção e comunicam o despacho do juiz. Viemos em nome deste tribunal, por este caso, por isso, para fazer isso. Queremos acesso a todas as salas, queremos acesso a todos os sistemas de informática, queremos acesso a todos os cofres ou salas de segurança. E garagens, estacionamentos, lugares onde se possa guardar qualquer tipo de documento ou evidência. Os do Partido Socialista foram pegos de surpresa. Não esperavam por isso, foram pegos de pijama ou até mesmo nus. Não esperavam por isso hoje. Eles não se recusaram a cumprir essa requisição.
O pessoal da UCO trabalhou por 12 horas. 12 horas dentro da sede do Partido Socialista, não só lá. Eles estiveram na casa de Zerdan, estiveram na casa de Gaspar Zarrias. Eles estiveram no escritório central da Guarda Civil. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Se eles tivessem se recusado, automaticamente os agentes da UCO teriam executado a ordem do rei, do juiz. Neste caso, para realizar a busca. Não sou eu que digo isso, porque hoje fui criticado por isso no Twitter. Disseram, não é uma busca. Não, senhores, ponto 6º da ordem. E está escrito aqui. A entrada e a busca ocorrerão na gerência da sede do Partido Socialista Operário Espanhol, na Rua Ferraz, 68, 6.870, Madrid. Compreendendo entre as 7 horas da manhã do dia 27 de maio e as 7 horas do dia 28 de maio de 2026. Esta resolução tem o objetivo a seguir. Da mesma forma, procede a autorizar a entrada nas garagens, vagas privadas de estacionamento, incluindo os veículos estacionados nelas, e qualquer outra dependência, como depósitos, galpões, salas de medidores, aquecimentos ou de desaquecimentos, terraços, sótãos ou qualquer cofre, sala blindada ou o que for. Ou seja, o juiz deu poder ao UCO para que eles revistem até os canos dos banheiros da sede de Ferraz. Tudo. Uma requisição, mas vai haver busca. Ou seja, são os próprios agentes que tomaram a iniciativa de vamos entrar aqui, 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 ali, ali. Você vai abrir essa gaveta para mim. Vai abrir aquela gaveta para mim. Vamos clonar todos os discos rígidos. Vamos levar todos. Eles levaram tudo. Clonaram tudo. Mas, claro, a mídia começou a dizer que não era uma busca, que não era isso, que não era aquilo. Bom, vamos ver. Mas antes, quem melhor para explicar? Este jornalista. Vicente? Ele se recusa a antecipar eleições? Apesar de não ter maioria parlamentar. Bem, Pedro Sánchez disse que não vai convocar eleições. Você vai permitir a brincadeira, não é? Tem colega claramente pedindo para antecipar as eleições. Felipe González é ex-presidente do governo da Espanha. Porque está consciente de que vou ter uma maioria parlamentar maior no governo e no Congresso para poder governar de maneira muito mais tranquila. E eu agradeço a ele por isso. Mas olhem o que está dizendo o narcisista incendiário. Tem um irmão dizendo que mora em Portugal, mas está trancado em um apartamento em Madrid para não declarar fiscalmente. Ouçam de novo. Vai me permitir a brincadeira, né? Tem algum colega que, evidentemente, o que me pede é antecipar as eleições porque sabe que vou ter uma maioria parlamentar ainda maior no governo e no Congresso para poder governar de maneira muito mais tranquila. E eu agradeço a ele. Mas é que eu não posso convocar eleições por interesse partidário. Preciso convocar eleições pelo interesse geral da população. E o interesse geral dos cidadãos e cidadãs. Hoje em dia, com guerras em todo o mundo, com crises que exigem respostas eficazes e também justas por parte da administração geral do Estado, a estabilidade e consolidação de políticas nos permitem escapar das consequências sociais e econômicas dessas crises. Impressionante. Vocês estão ouvindo isso? Me permite? Eu acho que isso é o retrato do cinismo total, da maior cara de pau. De um cara que está encurralado, que quer estender ao máximo o mandato, não quer convocar eleições. A esposa dele vai a julgamento popular? Será condenada? O irmão que vai a julgamento, Ábalos, que já esteve em julgamento, o que? Santos Sedá, a julgamento. É que estão todos. Tapateiro vai a julgamento. O que mais precisa acontecer na Espanha? Bom, o que diz aqui nosso amigo? Não.
Ele se recusa a convocar eleições antecipadas, mesmo não tendo maioria parlamentar. Está sem orçamento há 3 anos e seu círculo político... Não há orçamento na Espanha há 3 anos. Não há orçamentos. Primeiro porque houve uma erupção de um vulcão, depois porque houve um terremoto, depois do terremoto, porque houve uma tempestade, depois da tempestade, porque houve um acidente de trem, depois do acidente de trem, porque houve um ataque em Gaza, depois do ataque em Gaza, veio o do Líbano, depois do Líbano, veio o do Irã, e agora já sabemos. Bom, depois veio o antivírus, e agora vem o Ebola, porque também Pedro Sánchez já começou a falar de Ebola. Ainda não tivemos tempo de fazer o programa sobre o ébola, e já faz uma semana que quero fazer, já são mais de 1000 casos. Fecharam as fronteiras com alguns países da África. A situação está ruim com essa questão do ébola. Bom, então o Carlos Hormigón não tem orçamento. O pessoal acumula processos judiciais quase toda semana, inclusive hoje. Bem nessa hora, quando o Papa e o Presidente conversavam no Vaticano, agentes da UCO, a Unidade Central Operacional da Guarda Civil, entravam na sede nacional do PSOE em Madrid. E olha, o juiz não aciona a UCO se não tiver evidências. Não manda a UCO lá dentro. Eles carregam mochilas e computadores? Olha, os cabos para clonar. Meia dúzia. Eles levam notebooks com HDs para clonar. Cena de guardas civis participavam naquele momento na busca na sede socialista em busca de informações sobre o Míralos todos aí. Aguentando o que ia acontecer hoje. Aconteceram coisas e sim, também teve um apagão. Sem orçamentos devido ao apagão. Caso Fontanera. Isso aconteceu hoje. Mas, segundo o juiz Santiago Pedraz, o que aconteceu hoje tem origem no que ocorreu há 2 anos e 1 mês. O que aconteceu há 2 anos e 1 mês? Vocês se lembram quando Pedro ficou muito melancólico, tipo Romeu e Julieta? Se sentia muito magoado porque estavam perseguindo a esposa dele e ele disse que ia tirar 5 dias para pensar se continuava sendo presidente da Espanha ou não. Ele enviou uma carta aos cidadãos. Ele disse para nós espanhóis: preciso pensar e refletir se vale a pena para mim ser presidente da Espanha ou não. Foi isso que Sánchez fez em 5 dias. Ele esteve com sua esposa, abraçando-a, consolando-a, levou-a de férias, levou-a para fazer compras, a um restaurante, ao cinema, fizeram um passeio de barco. Atenção. Abril de 2024, e começou com esta carta. Quando foi conhecida a acusação judicial contra sua esposa, Pedro Sánchez anunciou que se retiraria para refletir durante 5 dias porque, segundo ele, não tinha certeza se valia a pena continuar à frente do governo. O homem não tinha certeza. Ele não tinha certeza. Não, ele não estava muito certo disso. Dirigia toda a... Por causa da extravagância de um presidente tirar 5 dias para decidir se continua no cargo, deram licença psicológica para ele. A partir daquele episódio, começa tudo. 2 dias depois que Pedro Sánchez publicou aquela carta, na sede do PSOE se reunia seu braço direito no partido, Santos Cerdán. Meu Deus, isso é épico. Seu chefe de imprensa, John Antolin, seu ex-chefe de gabinete, Juan Manuel Serrano, a operadora de bastidores do PSOE, Leire Dias. A operadora de bastidores do PSOE. E seu companheiro nesses trabalhos de bastidor? Encanamento, isso parece uma loja da Leroy Merlin. O empresário Javier Pérez Dolcet. Segundo atesta o juiz, essa reunião é considerada o ponto de inflexão porque ali se decidiu coordenar e executar ações penalmente relevantes com o objetivo de desestabilizar procedimentos judiciais ou policiais que pudessem impactar os interesses do PSOE ou do governo. Ou seja, eles criaram um grupo de trabalho, ou melhor, para todo mundo entender em português claro, criamos um grupo para perseguir dissidentes e pessoas que estão denunciando a corrupção dentro do Partido Socialista, incluindo policiais, promotores e juízes que estão nos investigando. Eles começaram uma caça às bruxas, uma perseguição. Eles começaram a procurar sujeira de todo mundo para tentar descredibilizar, desmerecer o trabalho de investigação que estava sendo feito pela justiça espanhola. Vamos continuar. Isso é uma máfia. Santos Cerdán decidiu que Gaspar Zarrías pagaria um salário mensal para Leire Dias e que o partido emitiria faturas para pagar a La Fontanera. Em troca, a Fontanera e seu companheiro de tarefas buscariam informações sensíveis sobre juízes, promotores, policiais e agentes da Guarda Civil.
com a intenção de, quem sabe, chantageá-los e evitar que continuassem com a investigação sobre casos que afetavam o PSOE, o governo e o entorno de Pedro Sánchez. Não, mas Pedro Sánchez diz que há independência jurídica na Espanha e que existem garantias. A mãe que os pariu. Um exemplo, Leire 10 disse em uma reunião com alguns desses réus que eles tinham que buscar dados que prejudicassem um dos chefes da UCO, o tenente-coronel António Balas. Tudo isso. E Antônio Balas é quem está agora mesmo apertando Pedro Sánchez. Foi financiado com dinheiro do PSOE. Ou seja, o juiz considera que o PSOE financiou ilegalmente os porões do próprio PSOE. Mas a pergunta é, claro, o título diz Trump e o Mossad. Todas essas conversas gravadas, que já estavam gravadas há anos. Quem as gravou? Quem as gravou? Um avião aguardava Zapatero na República Dominicana para levá-lo aos Estados Unidos, caso ele aparecesse. Pelo que comentaram por aí, parece que havia um avião esperando por ele para convidá-lo a visitar. Nicolás Maduro. E hoje, o que o juiz emitiu é o que em linguagem jurídica se conhece como requerimento, mas que na prática e na linguagem comum é uma busca propriamente dita. Uma busca. 12 horas. Claro. Como pode ser que as conversas, a maior parte desses casos, caso Ábalos, caso Leire e outros, são conversas por telefone, escritas e faladas? Quem grampeou eles? Quem possuía essas gravações? Por que estão saindo agora? Nesse mesmo despacho judicial também é afirmado que a trama teria oferecido 50 mil euros à empresária Carmen Pano para que ela modificasse seu depoimento sobre o dinheiro que ela diz ter levado em sacolas à sede do PSOE. A empresária, investigada em outros casos, declarou ao juiz que havia levado 90 mil euros em dinheiro à sede do PSOE em Ferraz. Olha só, 90 mil paus. 90 mil paus em uma sacolinha para a sede de Ferraz. Bom, e ainda é claro dar tempo agora para a UCO começar a abrir as caixas. Caixas do que eles levaram. Vamos ver o que já encontraram dentro? Depois de ver as joias de Zapatero, vocês viram o que Zapatero tinha no cofre dele? Eu não sei se no patrimônio ou na Casa Real eles têm algo assim. Por favor. Imagina que você chega uma noite e diz para sua esposa: olha, vamos sair para jantar. Você coloca o colar de rubis. Se não for conveniente ou pesar, use o de safira. Pronto. Bem, segundo Zapatero e seu círculo, isso custa 30 mil euros. Se custa 30 mil euros, eu vou amanhã e compro. Se é isso que vemos na foto, esqueça os relógios, eles não importam tanto. Se tudo o que vemos aí cheio de diamantes e safiras e tudo mais, são 30 mil euros. Amanhã eu vou lá, peço um empréstimo e compro. Da mãe que os pariu. Não, mas é que dizem que é a herança da mulher. Bom, mas é que a mulher era a filha bastarda de algum rei por aí perdido. Eles andaram roubando joias na Torre de Londres? Não sabia disso. Eram da Lady Di ou Dio? De quem diabos era isso? Não, é que isso parece tirado de um filme. Um desses filmes da época medieval, porque isso se usava na época medieval. Umas pedronas. Olha, eu estava olhando por curiosidade. Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada e... joalheria.
Vamos dar uma olhada em uma loja. Não importa quem seja, vamos ver se a joalheria Zafira tem algo. É que eu quero ver os preços. Onde? Não, é que olha só. Que bom. Que bom. Eu não sei quantos quilates tem isso que estamos vendo aí na fotografia, mas para vocês terem uma ideia, uma safira de 6 quilates. A01, 645,25. Custa 37.953 euros. E o que estou vendo aqui acho que é um pouco menor do que o que estamos vendo ali. Ou seja, uma pedrona dessas por 40 mil vai ver compraram na Temo, já que Zapatero ia muito pra lá, pra China. Vai ver lá no Alibaba, eles acharam um joalheiro que fabrica pedras preciosas pra eles. É coisa de maluco. É coisa de maluco. Bom, há outro aspecto interessante e inesperado na decisão do juiz Pedraz que pode ter implicações políticas, porque ele solicitou à UCO que peça ao PSOE documentação sobre a campanha de Salvador Illa nas eleições autonómicas catalãs de 2024. Além dessas dúvidas sobre a campanha de Salvador Illa e da entrada da UCO na sede do PSOE, o juiz Pedraz autorizou a busca em outros locais. Procura documentação, procura dispositivos, procura contas que possam demonstrar como proceder e joias. Joia trama em sua tentativa de desestabilizar os procedimentos judiciais. E os investigados são estes que vocês vão ver. O magistrado vê indícios de responsabilidade, pelo menos como cúmplice, na gerente do PSOE, Ana Maria Fuentes, que continua em seu cargo. E aos demais, ele atribui até 9 crimes. Organização criminosa, suborno, revelação de segredos, indução ao falso testemunho. A acusação da polícia é tremenda. Falsidade ideológica em documento comercial, prevaricação, tráfico de influência e crime contra as instituições do Estado. Mas não há eleições. 9 crimes. Não. Não há eleições. A notícia até ontem era o ex-presidente Zapatero. A notícia de hoje é o caso da operadora do PSOE. Amanhã vai saber o que vem. Amanhã vamos ver o que vem. O que estão dizendo nesses veículos de imprensa que gostam tanto da gente? Bom, o que aconteceu na Porta de Ferraz? Por favor, não riam. Não riam, por favor. Eles levaram os mariachis. Eles levaram os... Enquanto a UCO estava lá dentro, estavam animando a tarde dela na busca. Mas você vai ficar muito triste. Não. Cantaram pra ela aquela de rata rastreira. Cantaram pra ela. Todos cantaram pra ela. Levaram até um cara com um violino pra tocar Titanic pra ela. Este é o momento em que a UCO sai de lá depois de 12 horas de busca. Claro, é que o pessoal da UCO disse: vocês estão mexendo nos nossos negócios aí embaixo? Vocês estão abrindo investigações em assuntos internos contra colegas. Estão acabando com a corporação. Vocês estão acabando com tudo. Chegamos ao nosso limite. E disseram: bom, vamos atrás deles. Vamos pegar toda a documentação e vamos mostrar o que eles estão fazendo. Isso é, aqui já não tem volta. Aqui já não tem volta. Não. O lance dos mariachis foi... É que foi tremendo. O lance dos mariachis foi... Escuta, mas isso não... Eu nunca vi um país assim que faça isso.
Foi o David Santos. Depois vou confirmar se foi ele ou outra pessoa, mas... Gosto muito dessa música. Obrigado. Obrigado. Depois vocês vão dizer que eu não coloco música pra vocês. Impressionante. Se foi David Santos, incrível. Depois falo com ele pra ver se me conta. Vamos ver, David. Acabei de escrever. Não sei se ele está acordado ou não. Acho que ele estava fazendo live há pouco tempo. É que isso é impressionante. Mas espera aí, que o outro está vindo. O barco está afundando. O barco está afundando. O barco está afundando. Titanic. Isso aqui é um Titanic, mas de malucos. O que estão dizendo na TV os meios de comunicação alinhados com a Sala da Sofrência? Tem que abrir uma Sala da Sofrência ao lado de Ferraz. Que não conhece. A Sala da Sofrência existe em muitos países. É um lugar onde as pessoas vão quando estão de coração partido para ouvir esse tipo de música, gritar e se consolar, não é? Então, a Sala da Sofrência é urgentemente necessária ali na sala do PSOE. O que dizem os meios de comunicação? Isso é magnífico. Bom, hoje teve uma comissão parlamentar na Espanha. Estavam perguntando ao governo sobre o caso da AUKO e isso aconteceu. No meio da sessão parlamentar, não há outra época do ano, não há outro momento do ano em que isso acontece. Nos informam que neste momento será iniciado um simulado de evacuação. Por favor, abandonem o plenário e sigam as instruções que serão dadas pelas equipes de emergência. Muito obrigada. Obrigado. Evacuação do plenário. Salve-se quem puder. Bom, depois dizem que é coisa de Titanic. Que instrumento? Eles começam a evacuar o plenário. Puta que pariu. Não, aconteceram muitas coisas. Aqui aconteceram muitas coisas. Muito incríveis. Muito incríveis. A porta-voz do PSOE recebeu uma ligação telefônica quando estava no plenário. E saiu correndo. Depois do simulado, metade do PSOE não voltou mais. Todos foram para casa. Houve fuga. Operação. Ultravale. Resiste voltou por enquanto. Mas o que dizem por aqui? Além disso, a UCO também entrou na própria sede da Direção-Geral da Guarda Civil em Madrid. A própria Guarda Civil entrando na sede da Guarda Civil. Querem mais exemplos de que a Espanha é livre de corrupção? Olha a confusão que o Mossad arrumou. Olha a confusão que ele arrumou. Pazerrano, o que eles estão procurando? Cara, o que dizem que eles estão procurando? Eles também buscam, por ordem do juiz Pedraz, dados confidenciais de agentes que investigavam casos ligados ao Partido Socialista. E além disso, a UCO. A polícia investigando a própria polícia. Meu Deus. Meu Deus, isso...
E agora? Vem depois. Que vem amanhã, então. Vão revistar a casa do zapateiro? Bom, eu acho que deveriam revistar a casa dele. Um segundo, vamos ver se conseguimos trazer aqui o amigo David Santos. Que bom, isso dos mariachis ele tem que me contar aqui ao vivo, mas vamos ver. O que passa pela cabeça desse pessoal? Eles... Vamos lá, estratégias, certo? Vamos ver. Aí está, certo. Vou passar o link para Davi, caso ele queira vir. Isso é incrível, isso é incrível. Não sei o que vai acontecer com a Espanha. Eu acho que algo ruim vai acontecer. Parece que algo ruim vai acontecer. Isso não parece bom. Isso não parece bom. Meu Deus. Bom, agora vamos ver se o Davi passa por aqui e conta um pouco pra gente sobre toda essa parafernália. O que estão dizendo por aí também? Bom, vamos ver. Vamos ver. São magníficos. Bem, essa busca em Ferraz foi a mais extensa das 5 intervenções que foram realizadas. Também na Direção-Geral da Guarda Civil, no escritório do histórico socialista Gaspar Zarrias, na casa do empresário Javier Pérez Peredolcet e fora de Madrid também, na residência do ex-secretário de organização do PSOE, Santos Zerdán. Não sei, no final só faltou irem revistar aquela sinagoga, para ver se havia algo lá. Não sei. Na cidade de Milagro, em Navarra. Na investigação aberta, há 10 investigados. Os mencionados Zerdán, Zarrias e Dolcet, aos quais se juntam também Leire Dias e a gerente de Ferraz, Ana Fuentes. Também há um dos advogados de Zerdán e de Coldo Garcia, um agente da Guarda Civil e 2 destacados dirigentes socialistas. Como dissemos, uma das intervenções mais chamativas foi a que aconteceu na sede da Guarda Civil, que foi alvo de busca pela própria Guarda Civil. A Guarda Civil revistando a própria Guarda Civil. Vamos descobrir os motivos pelos quais a Guarda Civil entrou nessa sede Malena Guerra. Vamos lá, Malena. Como você explica isso? Sim, pois o tenente-coronel Balas e seus guardas foram andar. Que o sobrenome do tenente-coronel Balas? Balas vão, Balas... Entrou aqui para tomar depoimento dos seus colegas do regime disciplinar. Ela... Já tomaram depoimento do pessoal da corregedoria. Receberam a ordem de investigá-los, assim como seus superiores da UCO, diz o juiz. Ou seja... A UCO foi interrogar aqueles que estavam investigando a própria ACO. E estão nos investigando, agora vamos interrogar vocês. Quem mandou investigar a gente? Quais os motivos e indícios? Quem foi que determinou os passos dessa investigação? Que documentação existe? Qual é a origem? Isso é uma bomba nuclear. Isso é uma bomba nuclear, mas em todos os sentidos. Um segundo, o David Santos está aqui. Vamos trazê-lo aqui. Isso é alucinante. Bomba nuclear? David Santos, boa noite. Não sei se ele está nos ouvindo. Ele ainda está ouvindo ou não? David, você está nos ouvindo? Não estou ouvindo? Será que estou ao vivo? Você está ao vivo, David. Você está nos ouvindo? Um segundo, vamos ver se David está nos ouvindo. Vamos ver. Eu estou falando com você, David. David está aqui. Sim, ele ficou surdo com os mariachis. Deixa eu ver. Não te ouço, não te ouço. David. Deixa eu ver agora. Vamos ver se o David... David. Testando. Olá, testando. Olá. Olá. Agora sim, estou te ouvindo. Sim, desculpa. Não estou familiarizado com esta plataforma. Você está me ouvindo bem? Sim, cara, dá pra te ouvir perfeitamente. Ei, o que é isso de mariachis? Bom, então, isso é uma ideia que eu tive para participar da festa mesmo de longe. Mas uma pergunta, vocês pagaram isso com algum desses fundos estranhos? Ou está tudo declarado direitinho? Não, isso fui eu que adiantei e teve gente que também colaborou para pagar os mariachis.
Então, bom, eu resolvi encarar e disse, vamos lá também para me juntar um pouco à festa. Mesmo de longe, né? Porque eu moro em Málaga, moro a 500 quilômetros e muitas vezes quando vejo esse tipo de coisa acontecendo, eu me sinto um pouco impotente, porque se eu morasse em Madrid, teria estado lá na porta da Ferraz hoje o dia todo, né? David Santos, para quem não o conhece, é um dos criadores de conteúdo mais interessantes sobre a Espanha. Ambos somos espanhóis, mas eu não foco tanto no país. Aí está o David, que é um gênio, fazendo as coisas que faz com um monte de amigos. David, isso é desta semana, uma bomba. A Guarda Civil investigando a si mesma. A Guarda Civil investigando a própria Guarda Civil e o juiz Pedraz apontando diretamente pela primeira vez para Pedro Sanches como o número 1. Sim, isso é uma bomba atômica. Na verdade, não sei se vocês viram a capa do ABC de amanhã, mas literalmente o ABC já aponta para Pedro Sanches com uma foto de Pedro Sanches, onde diz que toda a corrupção é de Sanches. Ou seja, houve um monte de investigados, bom, também investigaram pessoas ligadas às contas do Partido Socialista. Com isso, fica muito difícil para Pedro Sanches se livrar dessa, né? Eu acho que estamos vivendo na era do fim do sanchismo, né? Acho que sim. Mas é normal, olha, a capa que fizemos hoje para o programa que estamos fazendo agora mesmo é Trump e o Mossad encurralam Sanches porque é coincidência demais. Sério não é por teoria da conspiração, mas é coincidência demais que Pedro Sanches está há 3 meses batendo em Israel, batendo em Donald Trump. E de repente, em uma semana, parece que há um cataclismo com Zapatero, com as filhas, com as joias. Bom, veja, essa é a teoria que está sendo alimentada agora mesmo pela esquerda. Os setores mais ligados a Sanches justamente estão dizendo que há um ataque coordenado por parte do Partido Popular e do Vox. De fato, afirmam que esta semana houve uma reunião de Abascal, Feijó e Ayuso na embaixada norte-americana e que a partir daí estão orquestrando uma espécie de golpe judicial. Eu tenho outra teoria, não é? A teoria que eu tenho é que, bom, para não me alongar muito, a teoria que eu tenho é que como o Polo Carvajal está abrindo o jogo para valer nos Estados Unidos e que Júlio Martínez, o amigo íntimo de Zapatero, Julinho Martínez, também está a um passo de ser chamado pela justiça americana. Acho que isso fez com que a justiça espanhola queira pressionar, incriminar o Zapatero, queira imputar o Zapatero, justamente para tentar dar uma espécie de proteção para ele. E que, se ele tiver que escolher o menos pior, que ele escolha, então, acertar as contas com a justiça espanhola e não acertar as contas com a justiça americana. Mesmo assim, minha teoria sobre o que acontece com Pedro Sanches é basicamente a mesma de sempre. Houve, enfim, corrupção por parte dos 2 grandes partidos, do Partido Popular e do Partido Socialista. Mas há uma diferença, amigo, e é que nunca nenhum presidente do governo havia atacado tanto a Guarda Civil, a Polícia Nacional e o sistema judiciário como está fazendo Pedro Sanches. E o que eu acho, e é a teoria que eu, desenvolvi um pouco com a live que fiz hoje, o que eu acho é que o que temos, ou o que estamos vivendo agora mesmo, é uma sublevação tanto da polícia quanto da Guarda Civil e, de alguns juízes contra esse golpe de Estado que Pedro Sanches vem realizando há bastante tempo, pois denegrindo todas essas instituições e destruindo diretamente a separação de poderes, né? Essa é a teoria que eu acredito. Pode ser que os Estados Unidos estejam por trás disso, não descarto. Também não descarto que a posição de Pedro Sanches com a administração Trump seja porque já suspeitavam que isso poderia acontecer a qualquer momento. Na investigação sobre Zapatero, eu estava lendo outro dia. Existem conexões internacionais e há declarações de que a própria Embaixada dos Estados Unidos forneceu informações à UDF, a Unidade de Crimes contra o Patrimônio, sobre esse assunto. Ou seja, tem que haver agora mesmo em nível internacional uma conexão de grupos de investigação dos Estados Unidos, da França, da Suíça, acho que eles também estavam trabalhando. E até de Israel, que deve ser implacável contra esses caras. Ei, você viu Pedro Sanches dizendo hoje que não convoca eleições porque ganharia fácil? O que é isso? Que porcaria é essa? Isso se me permite a expressão, eu acho que esse senhor já está passando dos limites, né? Quer dizer, já é uma provocação constante e ele acha que é impune e, na verdade, o que eu acho que ele está mostrando é que está muito, muito nervoso. Ele tentou fazer uma piada, tentou fazer uma brincadeira. Na verdade, se vocês me permitem a brincadeira e tal, mas realmente saiu muito mal. Acho que o subconsciente traiu ele
Na verdade, olha só, para a audiência que está te assistindo, eu também sou seguidor do seu programa. O que acontece é que, claro, evidentemente, com tudo o que está acontecendo na Espanha, é complicado, é impossível. Veja que o que foi descoberto hoje é que, pela primeira vez na história, desde o governo de Felipe González, ou seja, foram criadas umas cloacas por parte do presidente do governo, por parte do partido que está no governo, semelhante ao GAL, né? Guardadas as devidas proporções. O GAL se dedicava a sequestrar e matar pessoas, alguns deles etarras, mas ao que se dedicava? Essas cloacas dirigidas por Leyri Díaz e comandadas na escuridão e nas sombras por Santos Zerdán e pelo Guam, que é Pedro Sánchez. Consistia basicamente em usar dinheiro do Partido Socialista para subornar tanto pessoas que faziam acusações contra o Partido Socialista, como promotores, membros da Guarda Civil, da polícia, juízes, ou seja, isso é extremamente grave. Inclusive estão falando de vazamento de vídeos sexuais de algum promotor também para chantageá-lo, não é? O que vemos agora é um esgoto e acho que já deveriam intervir, seja a União Europeia ou pelo menos o chefe de Estado, que deveria se pronunciar, já que esse é o papel dele. Não é? Eu acho isso bastante complicado. Sabe o que eu vejo nesse assunto? Para quem produz conteúdo, ultimamente também tem ocorrido coisas estranhas conosco. As transmissões ao vivo caem, derrubam seus canais, fazem denúncias em massa, acho que tudo isso tem a ver com isso, também. Cara, se a gente tem um governo que é capaz de criar uma estrutura dentro do partido, usando dinheiro do partido para atacar juízes, promotores, guardas civis, policiais nacionais, usando meios de comunicação e jornalistas aliados. Que, na verdade, eu acho que os próximos que vão ser investigados vão ser alguns jornalistas também. Se eles fazem isso com pessoas que têm poder e autoridade na Espanha, imagina o que podem fazer com os criadores de conteúdo. Na verdade, não sei se você sabe, houve uma reunião não faz muito tempo, faz um mês, em Bruxelas, nesse sentido, onde se reuniram vários CEOs de diferentes plataformas, entre elas o YouTube. E estava começando, digamos, a se condicionar, então, a visibilidade que muitos criadores de conteúdo poderiam ter caso não fossem alinhados com os diferentes governantes. E já sabemos que tanto eu quanto você, assim como muitos outros, não somos muito bem vistos pelo não. A verdade é que não. Bom, vamos ver, né? Vamos ver como termina a semana. Bom, eu espero que termine ou com a apresentação de uma moção de censura, ou que algum parceiro de governo retire o apoio e a gente tenha uma eleição geral o mais rápido possível. Eu espero que termine assim, mas conhecendo a Espanha e os espanhóis, não se surpreenda se esse cara continuar se agarrando até 2027. Sim, acho que ele vai ficar e buscar esse assunto. Algo preocupa muito minha comunidade e sei que você está acompanhando de perto. Já se fala por parte da Polícia de Fronteiras na Espanha de 1.500.000 que vão ser nacionalizados. Bom, a princípio regularizados. Regularizados, mas qual é o verdadeiro plano de tudo isso? Ou seja, existe a possibilidade de que eles possam votar no ano que vem ou não? Bom, veja, as pessoas que se regularizam após obter a nacionalidade só podem votar nas eleições municipais. Portanto, não podem votar nem nas eleições autonômicas, nem nas nacionais, mas o fato dessas pessoas poderem votar nas eleições municipais, quando no ano que vem teremos uma maratona eleitoral, já perturba o censo, ou seja, perturba a situação que temos e perturba as próprias eleições. Na verdade, não. Mas, literalmente, eu diria sim que o governo está promovendo e realizando uma verdadeira fraude eleitoral, que não podem votar nas nacionais, é verdade, mas também é verdade que entre esses regularizados já há praticamente entre 1,5 milhão e 2,5 milhões de pessoas que pela lei dos netos vão sim obter a nacionalidade de forma automática. E essas pessoas sim vão poder votar em uma eleição geral. Ou seja, estão sendo regularizados. Na verdade, já foram recebidos mais de 500 mil pedidos para aderir à lei dos netos e apenas cerca de 5 mil ou 7 mil solicitações foram rejeitadas. Não tenho o dado agora, mas era um número ínfimo em comparação com todas as solicitações que estavam sendo aceitas. Portanto, essas pessoas realmente vão poder votar em uma eleição geral. Meu Deus. Bom, Davi, amanhã é 20, não é? Que horas?
Eu, como sempre, 9h15, 9h30, fazendo lives, a não ser que aconteça algo escandaloso como hoje, que eu abro live e fico aqui aproveitando o que estamos vivendo. Então é isso, viu? De alguma forma, Davi. Muito obrigado. Divulgamos seu canal aqui no chat, muitos já se inscreveram no canal do David Santos e talvez um dia eu apareça lá também. A gente bate um papo por um tempo. Quando quiser. Muito obrigado. Adoro o seu conteúdo e agradeço pelo convite para suas lives. Boa sorte e continue mandando ver. Muito obrigado, Davi. Um abraço. Um abraço para você e sua comunidade. Boa noite. Aí estava David Santos, o homem do mariachi. Que figura. Que incrível essa do mariachi. Muito bom. Eu me animo para a próxima. Na próxima eu me animo a fazer alguma coisa. Eu me animo na próxima a fazer alguma coisa, mandar para vocês aí alguma história. Vamos nos juntar a isso. Isso é divertido. Tem que colocar humor. A todo esse desastre político que tem no país, que é tremendo e é horrível. Falávamos das reações nas emissoras de TV. Isso é passada de pano total. E passada de pano, além disso. Enfim, vamos ouvir. Olá, Ângels Campos. Me diga uma coisa. É normal que a Guarda Civil entre para solicitar informações, documentos em qualquer lugar, em um escritório, em um partido político, e que isso não seja pedido por via eletrônica, por fax, como você mencionou? Antes. E não, mas a pergunta é, se isso é normal, talvez o problema esteja no exagero que se dá a isso. Esse é o ponto. Ou seja... É na moderação. É preciso ter um pouco de moderação em tudo isso. Os dois elementos fundamentais que você mencionou do primeiro título eram falsos. Nem era uma busca, nem era por financiamento ilegal. Não é uma busca. Eles ficaram lá 12 horas tomando café nas instalações do PSOE. A UCO não tinha outra coisa para fazer. Os agentes da UCO e o Sr. Balas não tinham outra coisa para fazer além de entrar lá para tomar café durante 12 horas. Não houve busca. Alguém foi contaminado. Bem, Cadena Ser, para quem não conhece, porque tem muita gente de fora, essa é a rádio esquerdista, totalmente paga pelo governo, financiada pelo governo, porta-voz do governo. Todo esse procedimento é absolutamente normal que um tribunal envie, em função de auxílio judicial, alguns funcionários, nesse caso a UCO, que atua como polícia judiciária, para solicitar uma informação e não para fazer uma busca, porque não houve nenhuma busca. Sentaram-se na sede de Ferraz e informaram por ordem judicial que havia uma requisição de informações. Vocês têm essa informação? Claro, e eles ficaram lá por 12 horas porque como não encontravam a impressora para imprimir os documentos com a informação, não é mesmo, Miguel Ângel Campos? Eles passaram 12 horas procurando uma impressora para imprimir o documento. É que isso já é rir da cara de todo mundo, rir dos cidadãos, rir das pessoas que ouvem isso, que normalmente não fazem ideia mentir do que está acontecendo. Eles veem 4 coisas, 5 coisas, 20 coisas. É que isso é uma vergonha de país. E os funcionários que tenham fechado? Pois cuidam disso. Campos, se esse meio de comunicação não tivesse divulgado, teria sido uma entrada discreta. Bom, talvez com o tempo a gente ficasse sabendo, mas não estaria acontecendo o que está acontecendo agora na porta da Ferraz. E principalmente que foi manipulado, porque já digo, não se trata de uma busca, é um requerimento dos não. Não é uma busca, mas o juiz coloca a busca na decisão. Miguel Ângel Campos diz que não é busca. Eu não sei o que vocês estão pensando agora no chat, mas pra mim isso parece terrível. É horrível. 16 mil pessoas agora mesmo ao vivo assistindo a queda do governo espanhol em fases como nunca antes. Bom, acho que Pedro acabou de postar. Vamos ver. Vamos ver se ele falou de novo. Não. Pedro está dormindo agora. Ele está pensando se vai continuar como presidente ou não vai continuar como presidente. Com essa história. É impressionante. Impressionante. Que acontecem centenas ao longo do tempo.
Que me corrija Miguel Ângelo Campos, mas há pouco tempo, no ano passado, no caso Santos Serdano, houve vários pedidos de informação para várias construtoras, entre elas Acciona. Ninguém foi enviado, apenas um fax. Não. Não, foi enviado para a UCO, também foi enviado para a Polícia Judiciária, para todas as sedes onde era realizada a diligência. Certo? Mañaneros. Televisão espanhola. Atenção a isso. Isso é sublime, sublime. Isso é o que se diz e o que se infere de uma mensagem que diz 10K feito. 10K feito. Há uma mensagem de Júlio Martínez, que é o capanga econômico de Zapatero. É ele que anda por aí fazendo os contratos, é o laranja do Zapatero, segundo se suspeita, há indícios. Ele manda uma mensagem e diz: 10K feito, 10K pô. Vamos ver quem adivinha o que pode ser 10K pô. Mañaneros. Javier Ruiz? Presume-se que 10K não é uma corrida de 10 km, não há outra possibilidade além de terem sido pagos 10.000 euros. Sim. Zapatero, Rodolfo Reis e Júlio Martínez fazem corridas de 10 km de 10K pô. O que acontece é que a este falta o M. Falta o M. Sabe? Javier, o 1.000 km é KKM? Eu posso te dizer que pra gente, em estatística, aparece 10K em 10.000 seguidores. 10.000 horas de visualização. 10.000... Mas, não sei, 10.000 euros. 10.000 dólares. 10.000 shekels. 10.000 shekels. 10.000 shekels. É isso que dizem. É encobrimento. Isso é encobrimento total, completo. Eles não sabem. Eles já não sabem mais o que dizer. Já está acabando a fase de mamar na teta do poder. Cada vez eles estão vendo a situação pior. Cada vez eles estão vendo a situação muito pior. Muito pior. O que David Santos disse é que o Polo Carabajal já deve estar piando feito pintinho. Cantando como um canário. Começando a contar aqui toda a sujeira que existe dentro do governo da Espanha. Espanha. É terrível. E agora? Vai ter eleição ou não? Não vai ter eleição. A menos que ocorra a moção de censura. Mas como todos da esquerda estão de conluio com esse cara. Ou seja, não vai ter nenhuma história. Não vai ter nada. Vai dar confusão. Vai dar confusão e pronto. Eles vão se entrincheirar no que for preciso. E pronto. E... já, simples assim. Minas na Venezuela. Petróleo vendido. O que saiu de Zapatero é tremendo. Comissões por superpetroleiros de 2 milhões de barris. Horários e prazos de envio. A conexão Zapatero, Sánchez, PSOE. Venezuela, China. Brutais. Brutal. Mas isso vai nos dar capas e capas de jornais. E vai nos dar dias e dias vendo coisas como essas. Incrível. Incrível. O que dizia Gabriel Rufián? Rufián? O que Rufián dizia na frente dele? Há 24 horas ele dizia isso. Ações. Moção de o quê? Moção de confiança. Nós, todo mundo sabe, até que não haja um caso Gürtel do PSOE, um caso de financiamento irregular, acho que é coerente. Nós tiramos Rajoy por montar um esquema de financiamento irregular do seu partido, pediríamos eleições se acontecesse o mesmo com o PSOE. Ontem ele pedia eleições se houvesse um caso de financiamento ilegal. Hoje Rufián disse isso, não. Havendo provas e, sobretudo, uma sentença definitiva, nós pediríamos eleições.
até que haja uma sentença definitiva. Ontem um caso, hoje sentença. Depois terá até serem presos. Isto é a Espanha, o governo, porque são sócios. Zapatero. O homem mude do PSOE. Os pobres Zapatero. Aquele que dizia que ser socialista é dar muito e receber pouco. Impressionante. Vamos aos superchats. Vamos aqui com os comentários da comunidade Estratégias Militares. Eu fico impressionado com essa história. De um país que podia ser líder mundial e veja onde está. Tomara que um dia esteja onde tem que estar. Sérgio Iana, muito obrigado. Estratégia, espero que esteja bem. Seus fiéis seguidores precisam de você mais do que você imagina. Mude-se para Israel para mais tranquilidade. Não descarto isso. Abraham Fernandes, muito obrigado. O CNI deveria ir atrás de tudo, não só do Zapatero? Não, o CNI está sob controle do governo. Ravi, muito obrigado. Marisa, nada fica oculto entre o céu e a terra. Julian, nunca vi um presidente e tantos jornalistas alinhados na Espanha e já sou bem velho. Aqui Israel os deixa em qualquer um dos 50 e tantos países da meia-lua, onde parecem felizes. Saudações, estratégias. Refiro-me aos integrantes da flotilha que foram sequestrados. E eles vão para resgatar Gaza. Glória a Israel jamais desaparecerá. Adoro seu canal de todo o coração, obrigado. Diz Mate, muito obrigado Mate, um abraço. Bem-vindo às estratégias militares. Casa, um joalheiro espanhol dizia que só parte do que mostravam era real. Se os trabalhos de até 1 milhão de euros forem autênticos, valem 4 vezes mais. Não, com certeza. Puma, parabéns. Sara, dizem que a esposa de Zapatero se chama Estratégia e é neta de Dutã Tutankhamon. Olha, eu estive no Museu do Cairo. Eu vi o enxoval funerário de algumas múmias. Eu vi coisas como essas. É que nenhuma múmia egípcia tem algo assim. Perdão. Deixo a você a questão do peso dos criadores. O contato de um contato não é contato, é chegar a uma requisição de informações, é uma busca. Que boa essa mão. Dessa eu gostei. Gustavo. O registro de um registro não é um registro. Aliás, tem um novo caso de antivírus. A situação do Ebola está piorando. Pample Mouse revelando verdades. Obrigado, estratégias. Obrigado a vocês. Sara, assinaturas 10. Muito obrigado. Júlio, que todos esses corruptos sejam presos. Precisa de um secote na Espanha. É preciso construir um secote para isso. Fico feliz pelo seu país e que o governo caia logo. Também desejo que caia rápido. Pablo, seja bem-vindo. Estratégias militares. O que acontece é que as pessoas têm medo de votar em novas ideologias ou novos partidos, ou não veem claramente que exista alguém que possa tirar a Espanha de onde está agora. É um país que precisa de regeneração ideológica? É preciso se renovar, cortar com o conhecido e buscar o novo. Eu, na minha opinião, nunca comento sobre isso porque não gosto. Acho que deve chegar... Obrigado. País... Reestruturar desde os alicerces até o telhado, o país, nada mais. Quando tudo estiver organizado até o fim. Quando tudo estiver reestruturado, organizado, limpo, então que haja eleições e que todo mundo possa se candidatar com as mesmas garantias. Antes de tudo, que um voto valha um voto. Porque na Espanha nem todos os votos dos cidadãos valem o mesmo, há votos de certas comunidades que valem mais do que os de outras. Isso não é justo, somos todos espanhóis e todos valemos igualmente. Há milhares de coisas que precisam mudar na Espanha. Milhares de coisas. Tem que chegar alguém com esse projeto. Só mudar a situação que existe para garantir que haja uma democracia de verdade, limpa, sem corrupção. Proteger os direitos dos outros, de todos.
Depois que venham os outros fazer política e brigar e fazer o que quiserem. Mas não existe esse cenário porque é tudo corrupção. E é preciso alguém honesto, inteligente, que não precise do salário de presidente, que já tenha dinheiro suficiente para não ter nenhuma necessidade de roubar. Porque os órgãos, os cargos, os postos de poder corrompem o ser humano. Tão simples assim? Enquanto isso não acontecer, vamos continuar lutando com a mesma história por mais alguns anos. Família, muito obrigado por terem estado ao vivo conosco. De verdade, um prazer enorme. 16 mil pessoas, ainda faltam muitos likes. Nos vemos amanhã. Temos um monte de capas preparadas. O que está acontecendo com o Irã? O que está acontecendo com Donald J. Trump? O que está acontecendo com os OVNIs? Sim, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. O que está acontecendo com os OVNIs? Eu continuo pensando e vendo coisas que a cada dia me deixam mais louco. E além disso, temos novas notícias sobre os cientistas desaparecidos nos Estados Unidos. O que está por trás de tudo isso? Amanhã, aqui, em Estratégia Militares. Um abraço, família.